Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre alimentação e o emagrecimento, obesidade, como tratar essa doença que hoje afeta tantas pessoas. Quem tira as nossas dúvidas é a nutricionista Renata Gilce de Oliveira Lius. Já me acompanha no programa de hoje, não sai daí não. O Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. Hoje eu recebo a nutricionista Renata Gilce de Oliveira Lius. Tudo bem, doutora? Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece a oportunidade. Estou muito feliz de receber você aqui para falar sobre um tema que é tão interessante e olha, com tanta coisa para ilustrar. Hoje a gente vai falar bastante, com certeza. E é bacana porque hoje é sexta-feira, sabe? E às sextas-feiras, o fim de semana... Sexta-feira à noite já começou o final de semana. É verdade, mas é o melhor dia para começar a dieta. Pelo menos essa dieta que a gente vai falar hoje é o melhor dia para começar. Não deixar para segunda-feira, com certeza. Porque segunda-feira já é o dia mundial já é o dia mundial da dieta. E a terça é o da desistência da dieta. Mas agora não, agora a gente vai fazer direitinho. Diferente. Vai ser diferente dessa vez. Da melhor forma aí para as pessoas poderem entender como funciona, porque tem que fazer direitinho e aí dá certo. Eu lembro você que está em casa que você pode participar do programa a qualquer momento. Você pode ligar para cá, 0 operadora 11 3337 5886. Você tem dúvidas? A gente está falando de emagrecimento, alimentação saudável. Você precisa emagrecer? Sofre com a obesidade? Não consegue? Já tentou de tudo. Aí você fala, Denise, doutora, eu não consigo. Porque na teoria, eu sei também, viu? É fácil na teoria, mas a proposta hoje aqui é diferente das que a gente costuma falar e ouvir, né? Então a proposta hoje é diferente. É um gás diferente para essa sexta-feira, para a gente começar o fim de semana bem de verdade. Então aproveita para ligar para cá, você pode fazer isso até o finalzinho do programa e a partir de agora... No Facebook também, já tá lá qual é o tema do programa, facebook.com/consulta ao doutor. Corre lá, na nossa página do Facebook, você pode comentar fazendo a sua pergunta, escrever na nossa linha do tempo. E sempre que você tiver uma dúvida, mas você não quer ser identificado, não tem problema. Manda uma mensagem particular e me avise nesta mensagem que você não quer ter a sua identidade revelada. Não tem problema. O importante é você esclarecer a sua dúvida hoje aqui, para começar esse final de semana de um jeito diferente. E olha que eu estava conversando desde que a doutora chegou. Ela chegou aqui já faz um tempinho. E eu estou conversando com ela, batendo esse papo, porque quem é que não quer ter uma alimentação mais saudável? E quem está acima do peso quer perder este peso. Seja pouco ou muito, todo mundo quer atingir o objetivo, né, doutora? Com certeza. E não é tão difícil, mas eu acho que a grande dificuldade é que muitas vezes a própria mídia ela divulga informações que não são informações que são corretas para quem quer perder peso. Porque eu acho que uma grande diferença é a gente saber o que é o alimento saudável e o alimento que ajuda a emagrecer. Muitos alimentos, todos aqui, a maioria esmagadora, são alimentos saudáveis, mas nem todos ajudam a gente a perder peso. Então essa que é a proposta que a gente queria explicar para vocês hoje. Perfeito. Tá? Então, lembrar dessa diferença do que é saudável e do que vai te ajudar a chegar no objetivo, né? Com Depois certeza. disso é um outro passo. É isso que as pessoas têm que entender. Quem tem o foco, a meta, e olha que tem muita gente que nos assiste, que às vezes puxa a minha orelha, que a gente sempre fala de emagrecimento, não fala sobre pessoas que têm dificuldade para engordar, é que a maioria quer emagrecer. Então, os pedidos, as pessoas pedem para que a gente fale bastante sobre perda de peso, né? E outra coisa, e é o teu maior público também, eu acho que é o maior público de toda nutricionista, né? Com certeza, eu acho que faz muita diferença a gente entender que muitas vezes o paciente que quer ganhar peso também tem questões genéticas, tem questões que são constitucionais. Muitas vezes para emagrecer pode parecer uma coisa maluca, mas é mais fácil emagrecer do que engordar. Certeza absoluta. E quem está em casa está falando, doutora, e agora? Mas eu estou em casa e não consigo emagrecer.
É que eu acho que muita coisa é divulgada, é veiculada em relação a esses alimentos que são saudáveis, que são, têm antioxidantes, têm propriedades benéficas, mas muitas vezes a combinação deles e o horário que a gente coloca isso também, a gente acaba tendo uma dificuldade. Então, falar um pouquinho do índice glicêmico, né? Legal. Eu acho que é importante. Hoje, a proposta do que a gente vai falar aqui hoje, a doutora veio aqui para falar sobre alimentação e emagrecimento, e a proposta que ela tem de atender os pacientes dela no consultório é baseada no tal do índice glicêmico. Isso. Queria que você explicasse pra gente. Então, o que seria o índice glicêmico? O índice glicêmico é a velocidade de absorção que o carboidrato faz no nosso organismo. Então, por exemplo, aqui a gente tem vários alimentos, a gente vai falar de alguns deles, né? Você vai me posicionando, mas o importante é entender assim, o que seria a insulina? A insulina, ela é um hormônio que é produzido pelo pâncreas, e a insulina é um hormônio que tem como papel abrir a portinha da célula para o açúcar entrar. Quando o açúcar entra, se ele não tiver nenhuma atividade, né, se você não estiver fazendo nenhuma atividade física, como a gente já tem um estoque, é muito natural no nosso corpo a gente aumentar o nosso estoque de energia. Isso é uma coisa que acontece porque lá atrás, os nossos ancestrais, a gente sabe que durante muito tempo, o ser humano que conseguiu guardar a energia no próprio corpo, ele conseguiu sobreviver mais, né? Um desenho que eu sempre falo nas minhas palestras para os meus pacientes é aquele desenho Os Crudes. Para quem já assistiu, né, era uma família pré-histórica e todos os amigos daquela família morreram. Então, eles morreram ou por desastres naturais, ou animais, ou morreram de fome. Então, o protagonista, o personagem principal dos Crudes, ele é um senhor bem gordinho. Então, já mostra o quê? Que a pessoa que conseguiu guardar a energia no seu organismo, ela tem uma necessidade até menor de energia, porque ela consegue ter uma habilidade maior de sobrevivência. Então, engordar é o caminho natural, né? Então, a gente não pode, às vezes, a pessoa que fala, mas eu não consigo, eu como pouco, eu ganho peso. Mas o natural é ganhar peso. Né? Então, é mesmo remar contra a maré. Exatamente, é remar contra a maré. Ninguém precisa se sentir culpado muito em casa. Pelo contrário, eu acho que, na verdade, o nosso trabalho, claro que hoje a gente está falando aqui só de comida, de alimento, mas eu acho que a parte comportamental também é muito importante, a mudança de comportamento e a gente entender que, assim, que a gente vive num mundo hoje com muito apelo de alimentação, muitas coisas gostosas. Então, a gente não precisa se privar de tudo isso, mas a gente tem que entender o momento mais correto de consumir, porque o natural é acumular energia. Então, a nossa ideia é tentar driblar o nosso metabolismo da maneira mais tranquila possível para a gente poder fazer isso de uma forma melhor. Para começar essa entrevista, o nosso dia começa com o café da manhã. Né? Isso. Tem muita gente que fala, olha, eu não tenho fome de manhã, então eu pulo. Isso, não é legal. Não, de jeito nenhum. É um erro. Totalmente, porque o nosso metabolismo, ele entende que assim, não entrou comida logo cedo, ok, eu também não gasto. Ele é inteligente, ele está aqui para sobreviver, o nosso corpo está aqui para sobreviver. Então, se você já começa o seu dia sem comer nada, ele já entende que é para ligar o botão de emergência, é para não funcionar e economizar ao máximo. Então, você já tem que entrar e nesse horário você tem uma liberdade muito maior para comer as coisas, inclusive o tão temido carboidrato. E o pensamento de por que tem mais liberdade para comer pela manhã, porque tem o dia inteiro para gastar essa energia? Tem o dia inteiro para gastar essa energia e você precisa também de glicose, porque a glicose, que é o carboidrato mais essencial, né, mais primordial para a gente, é um carboidrato necessário não só para atividades físicas, musculares, mas para atividades intelectuais também. Então, aquela pessoa que estuda, que trabalha no computador, não vou gastar nada, vou ficar sentado aqui mesmo, não preciso comer. Não é verdade, porque até para um trabalho intelectual, a glicose, ela fornece energia para o nosso cérebro, então ela é imprescindível. Tá? Agora, no café da manhã, o que é bem popular aqui no Brasil é o pãozinho. O pãozinho. Um pão com manteiga, se todo você mundo disser gosta. que tudo bem... Não, mas não tem como não dizer que tudo bem. Hoje, principalmente, a gente tem as opções do pão francês integral, que ele é super legal. O sabor é muito parecido. Eu vejo meus pacientes, eles têm uma dificuldade muito grande de consumir o pão integral em fatias, porque ele é mais borrachento. Não é a mesma coisa. A gente gosta daquele pão fresquinho, crocante, então tem o francês integral. Mesmo o pãozinho, para quem não tem opção, de manhã
manhã, isso não se constitui num grande problema. O que é muito ruim? O pãozinho branco com o chá ou o café puro. Por quê? Se não tem nenhuma proteína para atrasar a absorção do carboidrato, você já começa logo cedo fazendo pico de insulina e atrapalhando o nosso esquema. Então, junto com esse pãozinho, que primeiro pode ser vamos pensar no francês integral? Isso, pode ser uma unidade. E o miolo? Olha, depende. Uma pessoa que está com mais dificuldade de perder, se ela puder tirar o miolo, não tem nada a ver que o miolo é diferente, tá, gente? Eu acho que assim, isso também é um super mito. As pessoas acham que o miolo do pão, ele tem uma composição diferente. Isso, não é ele quem faz engordar? Não, é a mesma coisa. Só que você tira o miolo, pesa menos, tem menos quantidade de carboidrato no total. Então, aí se você puder tirar o miolo, melhor. Mas não é isso que vai atrapalhar a sua perda de peso. Para alguém que metade de um pãozinho for suficiente, coma metade. Coma metade e aumente as calorias com outras coisas. Então, sempre tem que ter um laticínio, né? A gente tá vendo uns iogurtes aí. Vamos mostrar os iogurtes? Isso é muito legal, porque nos iogurtes a gente vai conseguir mostrar muito bem a diferença dos carboidratos. Dois, né? Então, por exemplo, nós temos um exemplar que todo mundo gosta, que aqui é o de cenoura e mel. Só que dá uma olhadinha, num copinho aqui de... Vou segurar para as pessoas verem. Meninos, vamos aproximar aqui? Eu vou cobrir essa... Em um copinho, que seria uma porção, né? Você já tem 27 gramas de carboidrato, que é muita coisa. Para vocês terem uma ideia, o pão francês tem 30 gramas uma unidade. Então, se você consumir um pão francês mais um desse, já são 60 gramas. Se você consumir mais uma fruta, mais 15 gramas. Isso já é muito. Já é muito para quem quer perder peso. Vale lembrar que a gente está mostrando aqui os valores nutricionais e que é isso que a gente tem que olhar desde a hora que vai no mercado. De dieta, né? Não adianta só olhar a caloria, que é o primeiro item do rótulo. É muito legal você olhar o carboidrato. A gente sabe que até 15 gramas de carboidrato é um produto que você vai ter aí um valor bem mediano. Por exemplo, essa proposta de iogurte, ele é zero gordura, tal, e ele também não tem açúcar. Mas é pouquinho. Mas tem outros também que têm o mesmo tamanho desse aqui e vão ter em torno de 10 a 15 gramas de carboidrato. Então, sempre que vocês procurarem um iogurte nessa proposta, obviamente, que a gente está apresentando hoje, o ideal é segurar um pouquinho o carboidrato. Quanto menos, melhor. Tá. Só para vocês terem uma ideia, nessa outra unidade que a gente tem aqui, a quantidade de carboidratos na porção são 10 gramas. 10 gramas. Então é bem diferente dos 27 o impacto aqui, que ele vai dar na sua produção de insulina para aumentar os seus estoques de energia é diferente. Esse aqui dá muito menos impacto do que esse, porque esse tem açúcar. Eu acho que uma coisa legal também para a gente falar para o pessoal é que a lista de ingredientes, geralmente, ela vem em ordem de quantidade. Não sei se as pessoas sabem disso. O primeiro ingrediente que aparece é o ingrediente que tem maior quantidade no produto. Então, por exemplo, se você compra um iogurte, o primeiro item, obviamente, a gente espera que seja leite, né? A gente imagina que seja leite. Eu também imagino. Segundo item, açúcar, significa que é um produto que tem muito açúcar. Então, esse é açúcar, o segundo? Então, esse aqui, olha, vamos ver aqui. Leite desnatado, tem aqui. Esse aqui, o segundo é açúcar, xarope de açúcar. O meu segundo aqui é creme de leite, depois isso, esse não tem açúcar, não tem açúcar, né? Esse então não tem. Então, isso reflete no total do carboidrato. Tá? E esse é aquele gostosinho que vem uma caldinha, né? Isso faz muito bem às vezes de uma sobremesa. E às vezes, exatamente. Inclusive dá até para comer à tarde, à noite, até se a pessoa não tiver tão, né, um esquema tão restritivo. Legal. Tá? Isso vale sempre lembrar que é do objetivo de cada um. Lógico, também, uma pessoa que treina, que faz bastante atividade física, que vai consumir o seu iogurte para ir direto para uma academia, claro que ela vai ter uma possibilidade muito maior de comer mais carboidrato. Agora, a pessoa toma o iogurte, come granola, que isso aqui eu trouxe, porque isso aqui é um crime para essa dieta. Porque assim, achei muito legal você falar a granola, ela tem alto índice glicêmico, ela libera carboidrato muito rápido, libera muita insulina e a pessoa tem dificuldade para emagrecer. Aí ela não janta, ela troca o seu jantar por um iogurtinho com granola. É muito carbo. Faz diferença se tem essa uvinha passa aqui, se não tem? Então fica pior ainda, né? Porque a uva passa, ela também tem alto índice glicêmico. É uma delícia, né? Então você pode melhorar a qualidade da sua granola fazendo uma granola caseira. Então você pode colocar, por exemplo, o farelo de aveia. Legal.
Tá? Mostrar o farelo de aveia aqui, então ó. você pode colocar o farelo de aveia, você pode colocar aqueles cereais que o objetivo do cereal é ter mais fibra, tá? Então existem no mercado, você pode olhar, por exemplo, alguns cereais por porção, eles têm 7 gramas de fibra. Esse que a gente está mostrando aqui, a média por porção é 1 grama, 1,2 de fibra. Então tem bem menos, tá? Então é super importante a gente mesclar os produtos com uma quantidade de fibra maior, usando o farelo de aveia, que tem uma fibra de ótima qualidade, que é a fibra solúvel. Farelo, não é aquela aveia convencional, tá? Esses farelos você encontra mais em casas de produtos naturais. Então não é aquela aveia que vem na caixa convencional, porque ela tem muito carboidrato. Aqui você já tem uma quantidade de fibra um pouquinho maior. Agora, quem está em casa, eu tenho certeza que eu vou receber perguntas dessa natureza. Já eu abro aqui nossa página do Facebook. Doutora, além da obesidade, eu também tenho diabetes, hipertensão. Essa dieta, assim, na verdade, é a dieta que eu uso também para diabético, para pessoas que têm a famosa síndrome metabólica. O que seria a síndrome metabólica? Ela é um conjunto, um pacotão aí de situações onde a pessoa pode ter pressão alta, diabetes, ela pode ter dislipidemia, colesterol, aquele acúmulo de gordura central que é super perigoso. Então, todas essas doenças, essas situações metabólicas, elas estão envolvidas com o aumento da produção de insulina. Então, quando você baixa a produção de insulina, você tem uma super melhora também da sua qualidade de vida, uma redução dos níveis de glicose, uma redução de triglicérides principalmente, e por que não também falar do colesterol. Quando a pessoa emagrece, a pressão abaixa, então também tem uma consequência positiva aí dessa abordagem, porque eu acho que tem que ficar claro que não é uma dieta zero carboidrato, é uma dieta que modula a maneira como o carboidrato é oferecido. Entendi. Tá? Não é para cortar carboidrato. Ninguém aqui está falando de cortar carboidrato. A gente está falando de reduzir e fazer escolhas mais adequadas, mais saudáveis. Tá. Então, no café da manhã, você falou que era necessário ter uma proteína. Isso, para retardar a absorção. Então, pode ser leite, pode ser iogurte, pode ser o queijo branco. Às vezes a pessoa ela não gosta do leite ou tem até uma dificuldade de tolerar, né, as proteínas do leite e tal. Então, ela pode buscar o queijo branco, ela pode buscar até outros leites. Tem leite de amêndoas, leite de arroz, leite de soja, que também tem proteínas, são proteínas vegetais. E sempre colocar um carboidrato da sua preferência. Então, hoje tem a tapioca também, que o pessoal está usando, a crepioca, que é com misturada o polvilho, né? Aquela mistura para tapioca com ovo, que o ovo também tem proteína. Então, é importante ter proteína de manhã, não só aquela bolacha de água e sal com um cafezinho preto. Isso aí a gente abomina, assim, é bem complicado na nossa dieta. É engraçado que o pessoal acha que está fazendo certo, não nessa proposta. Por isso que a gente faz questão de falar, porque assim, se convencionou dizer que bolachinha com chá, com adoçante é dieta. Não é dieta, porque libera muita insulina. Mesmo que a bolacha não tenha açúcar, o amido da bolacha é um carboidrato. Então a gente sabe o quanto isso pode fazer muita diferença no resultado. Vou falar um café da manhã, você me dá uma nota para esse café da manhã, tá? Vamos lá. Vamos lá, então, o café adoçado com adoçante e não Isso, açúcar. De preferência o adoçante de sucralose, porque a gente vê no atendimento de consultório, muitas vezes existe uma resistência muito grande do paciente quando a gente tem aquele adoçante de sacarina e ciclamato, que é aquele mais baratinho do mercado. Às vezes a pessoa fala, para que eu vou pagar R$10 num adoçante se eu tenho um adoçante que custa R$2,50? Gente, faz diferença. O adoçante à base de sucralose, ele é extraído da cana-de-açúcar. Hoje, todas as marcas no mercado têm o exemplar de sucralose, então é muito importante você prestar atenção nessa diferença. Os adoçantes, eles não são todos iguais, tá? Inclusive tem um que gestante pode utilizar. Na verdade, as gestantes elas podem utilizar, elas só não podem utilizar um tipo de adoçante, que seria o sacarina e ciclamato. Por quê? Ele atravessa a placenta e pode chegar no bebê, a gente não sabe qual é o efeito disso. Mas todos os demais, eles são completamente seguros. Muitas vezes a gestante é aquela mulher que sempre tentou
fazer dieta, emagrecer. Ela fica grávida, ela para de usar todos os adoçantes. Isso é um erro, tá? Então você pode usar o sucralose, você pode usar o stevia, você pode usar o aspartame, você pode usar qualquer um que não seja do sacarina e ciclamato. Ninguém, pelo amor de Deus, vai morrer se pingar lá umas gotinhas de sacarina e ciclamato, mas não é o ideal. O ideal é usar a sucralose, porque ela é eliminada do organismo em 24 horas. Tá? Perfeito. Então, falei do café com adoçante. Aí, um pão integral, um pão francês integral. Podia ser até uma unidade, ou aí depende da quantidade da situação, porque é individualizado, logicamente. Para colocar dentro do pão, eu separei aqui um queijo branco. Isso. Poderia ser um queijo cottage, tudo ou, né? Ou queijo branco ou cottage. A gente tem o creme de ricota, o creme de queijo Minas, que são coisas novas, o cream cheese light também, que é legal. Você fazer uma pasta, por exemplo, aquele hummus, né, que seria uma pasta de grão de bico para quem é vegano ou vegetariano. Você tem a geleia diet para quem gosta de um docinho. Você pode fazer um docinho em casa, por exemplo, de abóbora com adoçante. Eu trouxe até a abóbora aqui, não é essa que se usa para doce, mas a abóbora ela é um alimento muito versátil, porque ela tem um sabor mais docinho e ela tem baixo índice glicêmico. Então você pode fazer, por exemplo, para 1 quilo daquela abóbora para doce, você pode colocar 1 xícara de adoçante culinário, que é uma coisa muito legal também para quem faz dieta. Tem em casa o adoçante culinário, tem várias marcas, ele tem a mesma proporção aí que você usaria do açúcar, o mesmo volume do açúcar. E seria muito legal você fazer, por exemplo, para 1 quilo de abóbora, 1 xícara de adoçante culinário. Você pode colocar um cravinho, alguma coisa, e colocar no seu pão um doce de abóbora com uma fatia de queijo. Maravilha. Tá. E aí pode fazer a duplinha? Queijo e peito de peru? Pode. E presunto magro? Pode. Hoje até o presunto magro ele está com um teor de gordura, de sódio reduzido. O Brasil hoje está se inserindo nesse contexto de reduzir sódio, de produtos industrializados. Só não pode, pelo amor de Deus, lógico, salame, mortadela, enfim, mesmo o apresuntado ou presunto com capa de gordura. Então pode esses frios light, tá? Tá, então pode ser o E aqui, dentro do pão. Pode, queijo pode. com... E uma fatia só, né? Uma fatia de cada. Às vezes a pessoa põe 5 fatias de peito de peru, aí também não tem como. Aí, nesse caso, você já abre mão do iogurte, porque você já está comendo um pedacinho de queijo. Já tem o queijo. Você pode usar um chá, ou você pode usar um suco, só que aí você tem que tomar muito cuidado com esse suco. Já a gente fala das frutas. Tá? E dos sucos também, quando eles são industrializados. A doutora vai explicar tudo pra gente. Então, fechado aqui no café da manhã, o suco a doutora fala daqui a pouquinho. Mas se já tem o café, não teria necessidade de colocar o suco aqui dentro. Aí é para uma pessoa que às vezes não gosta de café, não gosta de bebida quente, né? Às vezes a pessoa prefere tomar alguma coisa mais geladinha. De muito calor, que às vezes vai levar na escola, pode levar uma caixinha de água de coco, pode levar o próprio suquinho, que a gente vai falar depois. Legal. Você falou da tapioca, pode substituir esse pão para quem quer emagrecer. Para emagrecer. Dá para substituir? Sim, sem dúvida. Aí faz uma tapioquinha. Uma tapioca, você pode pôr esses mesmos recheios que você colocou. Então, o peito de peru, o queijo Minas, o requeijão light, o cream cheese light, a geleia diet, um docinho caseiro com adoçante. E a tapioca é interessante porque ela é uma opção sem glúten. Muito embora não é a linha que eu sigo, eu não saio excluindo o glúten de todo mundo, mas às vezes a pessoa quer fazer uma proposta isenta de glúten, então a tapioca é uma opção. Tá? Perfeito. No café da manhã tem gente que gosta de consumir frutas. Isso. Aí você consome as frutas, mais tudo isso que a gente falou, ou você tem que substituir? Tem que substituir. O certo é substituir, porque a fruta ela tem açúcar, carboidrato. A não ser que, por exemplo, você use, no caso, o abacate, que ele tem pouco carboidrato. Então, um mito que a gente vai desfazer aqui. Isso. O pessoal acha que abacate é muito calórico e não pode. Pode comer o abacate. Por quê? Ele é uma fruta que tem vitamina E, tem antioxidantes, tem gorduras monoinsaturadas, são as gorduras iguais às do azeite. E eu acho que para desfazer esse mito, nada melhor do que os números, né? Porque se você pensar, por exemplo, 100 gramas de abacate tem 140 calorias. 100 gramas de bolacha de água e sal tem 400. O que engorda mais? O abacate?
Não, tá? Então, o abacate ele pode ser usado. O morango, que tem baixo índice glicêmico também. Então, o morango tá cheiroso, esse morango, que vocês não fazem ideia. Que não, é uma delícia. É difícil uma pessoa que não gosta. Às vezes, um erro muito comum que a gente vê no consultório é a questão das vitaminas. A pessoa coloca banana, mamão, morango, maçã, pera, 2 colheres de granola, leite e ainda come pão e come mais uma fruta. E acha que está fazendo uma dieta. Não, fica muito calórico. Então, o morango, por exemplo, ele é uma opção legal para você fazer uma vitamina rápida com laticínio, com leite ou iogurte, uns 4 morangos e, por que não, farelo de aveia. E aí pode bater junto, então. Pode bater junto. Às vezes a pessoa tem pressa, ela tem que sair rápido, então ela tem um carboidrato de ação lenta, que seria o farelo de aveia, tem a proteína do leite, tem uma fruta de baixo índice glicêmico, que seria o morango, né? O morango tem baixo índice glicêmico? Baixíssimo, baixíssimo. O abacate? Baixíssimo. Tá. Agora, quando a gente fala uma fruta que tem um índice glicêmico alto? Essa aqui, melancia. Melancia. Aí você tá morrendo de vontade de comer um pedaço de melancia. É complicado. Melancia é uma fruta que, assim, a tabela de índice glicêmico, que mede a velocidade de absorção aí do carboidrato, ela varia de 0 a 100. A melancia é 103, ou seja, ela é mais que o máximo da tabela. Então, eu falo que é o glicose na veia. Tá? E muitas vezes os diabéticos, eles comem, é impressionante, essa é uma coincidência, com certeza, mas os diabéticos amam comer melancia. Sabe por quê? Que é uma água. É aguinha, a gente acha que não tem nada. Esse que é o problema, porque quando você tem fibra ou proteína, você retarda a absorção do carboidrato. E a melancia não tem, a melancia é uma água. Então, todo o açúcar fica muito disponível. Aguinha com açúcar. Isso, é a mesma coisa de você misturar uma água com açúcar. Uva. Doutora, então, a uva, ela também é uma fruta na tabela de alto índice glicêmico, mas tem pior, que é o suco de uva. Ah, a gente fala de suco de uva. O suco de uva, assim, ele está sendo muito comentado hoje pelo seu poder antioxidante. Ele tem flavonoides, é excelente o suco de uva. Só que a gente tem que entender que, para quem quer emagrecer, o índice glicêmico dele é muito alto. A quantidade total de carboidrato dele também é muito alta. Se vocês forem olhar aqui, ó, para um copo de 200 ml, você tem 36 gramas de carboidrato. Gente, é mais que um pão. Então tem que tomar cuidado. É melhor você comer a uva, 10 unidades de uva, porque vai ter a fibra, aquela própria casca. Aqui não, aqui está o carboidrato totalmente disponível. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque hoje a própria mídia ela tem divulgado alguns estudos, são estudos que realmente têm uma importância pelo poder antioxidante, mas não ajuda, não é o foco no peso. Eu vou me preparar para dar um recadinho para quem está em casa, mas enquanto eu chego até lá, queria que você fosse respondendo daqui. Tá. Assim como eu já ouvi, às vezes você sai para almoçar com amigas e vamos fazer uma dieta, então vamos tomar o suco de uva integral. Hoje a gente já sabe que isso é uma bobagem, né? Que se o objetivo é emagrecer, esse suco não vai nos ajudar. E diluir esse suco? Vai explicando pra gente se pode funcionar. Pode, com certeza. Então, você pode colocar, por exemplo, aqui a gente tem até um copo de água, você pode colocar o fundo do suco, completar com água e colocar o adoçante. Então, você fazer essa diluição é uma coisa muito importante, tá? Porque você acaba colocando uma quantidade muito menor do que 200 ml, você consegue colocar, de repente, 50 ml, que vai dar um quarto dessa quantidade, mais ou menos, e aí você completa com água e acaba ficando, na verdade, um refresco, vamos dizer assim, de uva. E lembrar do adoçante. Tá? Porque muitas vezes as pessoas usam também, por exemplo, açúcar demerara, açúcar orgânico, açúcar mascavo, que são produtos que são menos refinados, que são produtos saudáveis, mas que eles também têm a mesma quantidade de carboidrato do açúcar. Então a gente acaba precisando ter todo esse cuidado. Hoje quem tira as nossas dúvidas é a doutora Renata Gildes de Oliveira Lius. Ela é nutricionista. Trouxe aqui uma mesa recheada para que a gente possa entender quais são as melhores escolhas que nós podemos e devemos fazer. Vale lembrar que tudo depende de uma avaliação também
com o nutricionista, o profissional, porque dependendo... da proposta que a pessoa está seguindo, né? Eu acho que assim... E do que ela já fez, né? Isso que você falou é muito importante. Assim, as pessoas me procuram muito perguntando, mas eu já tenho idade, eu vou emagrecer. Isso, gente, não tem nada a ver. O que tem a ver, muitas vezes, é o número de dietas que você já fez. Então, uma pessoa que pode ter 20 anos, mas faz dieta desde 5 anos de idade, ela tem mais dificuldade, porque o organismo ele vai ficando cada vez mais resistente à perda de peso. Então, isso faz diferença, sim. Por isso que tem que ser avaliado individualmente. Por exemplo, quem nunca tentou essa proposta que você está falando, que a gente vai chegar no ponto principal dela, no horário principal aí de foco dessa dieta. A gente está só no café da manhã e dando uma pincelada aqui no que a doutora trouxe. Quem nunca tentou desta forma, talvez possa se dar muito bem com ela. Você tem resultados incríveis, né? Tem, não tem como, porque assim, é o que a gente estava conversando antes do programa. Essa dieta, ela não tem chance de não funcionar. Se a pessoa faz, ela tem esse ponto crítico, porque como não é uma dieta com foco só na redução calórica, ela não é uma dieta hipocalórica, é uma dieta metabólica. Então, se a pessoa não faz direitinho de segunda a segunda, o resultado, ele é não tão legal. Agora, se a pessoa faz certinho, não tem erro. Qualquer pessoa que faz isso corretamente, com uma orientação organizada, de acordo com a sua atividade física, com a maneira como ela tem disponível para cozinhar, se ela come fora, se ela come em casa, funciona, não tem erro. Agora, eu preciso ter foco, porque você falou de comer fora, às vezes a pessoa... E os nutricionistas devem ter amado essas histórias da marmita, que antes era motivo de super vergonha. Com certeza. Né? E hoje a marmita está na moda, tanto que tem bolsas térmicas maravilhosas no mercado. Até outro dia eu comprei uma... Tem algumas caras, mas eu até super comprei uma... Exatamente, porque além de ser muito funcional, ela conserva super bem a temperatura dos alimentos. E aí você evita de precisar comer qualquer coisa na rua e comer só a barrinha de cereal, que tem alto índice glicêmico. Então, você levando as suas coisas, preparando as suas coisas, você com certeza vai ter mais resultado. Porque aí você precisa, eu falei, claro, às vezes essas marmitinhas são muito caras, mas você precisa que o teu alimento ali dentro fique muito bem acondicionado. Isso, eu até dou aula na faculdade de gastronomia justamente sobre esse conteúdo de segurança alimentar. Então, senão não adianta nada. Nada. Um alimento ele pode ser muito bom, muito saudável, de baixo índice glicêmico, mas se ele tiver com uma contaminação, pelo amor de Deus, aí você colocou sua dieta, porque aí você passa mal e para a dieta, porque, enfim, tem que se reidratar, é super perigoso. Tá. Você falou do suquinho de uva integral, né? Então, que vale a pena diluir. Vale super a pena. E aí a gente perde essa referência aqui que era tão... Reduz bastante. Reduz bastante, lógico, né? Com certeza. Dá para fazer uma proporção bem bacana, fazer uma continha rápida e você já sabe conseguir atingir. Porque aí você, de repente, consegue o sabor doce com o adoçante. E porque ele é muito forte. Ele é muito forte. Ele é muito espesso, ele é grossinho. Ele é grosso e ele libera o carboidrato muito rápido. Então, por exemplo, para uma pessoa diabética é muito complicado. Tem que entrar na conta, tá? Eu sempre falo isso para o paciente diabético. O carboidrato do suco, por exemplo, as pessoas acham que o suco ele não engorda nada. Existe esse mito que fruta e suco não engorda, que aliás até ajuda a emagrecer. E não é verdade. O carboidrato do suco ele tem que entrar na conta do carboidrato do dia, tá? Então não podemos esquecer disso. Agora, tem um outro suco aqui que também é de uva, mas ele é light. Isso, é light. 50% claro que eu acho que é super importante. Calorias e sem adição de açúcar. Então é importante a gente lembrar que jamais você vai esperar de um suco industrializado o mesmo benefício antioxidante de um suco integral. Só que a gente está falando aqui de uma bebida com pouca caloria e pouco carboidrato. Então tem que também ter essa distinção. Tá? Suco de soja, mesma coisa? Mesma coisa. Ótima pergunta, porque o suco de soja, muitas vezes ele tem açúcar na composição. Então, quem gosta de suco de soja ou quem não toma leite e substitui pela soja, precisa olhar o carboidrato e tem sempre a opção light no mercado. Tem o suco de soja normal, não comprem o light, com adoçante. Sempre é melhor investir na versão
light, sem porque açúcar. já vai reduzir. Sem açúcar. Isso, sem açúcar. Tá. Já eu falo aqui a proporção de carboidrato que tem, só para a gente também conseguir comparar. Até pelos sabores, né? Eu acho que até eu trouxe esses dois. Porque os sabores também fazem diferença. Demais. Dá uma olhadinha aí. Faz muita diferença. Mas já eu conto para vocês. Vamos atender um telespectador que está na linha, o Reginaldo aqui de São Paulo. Oi, Reginaldo, tudo bem? Oi, Denise, boa tarde. É a primeira vez que eu estou participando do seu programa por telefone, viu? Boa tarde, Reginaldo. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Tá, é que eu gostaria de saber da doutora, né, se é recomendável no café da manhã trocar o chocolate tradicional pelo chocolate orgânico e se ele também é rico em fibras? Legal, Reginaldo. Obrigada. Um beijo para você. Nosso telespectador perguntou se no café da manhã vale a pena trocar o achocolatado tradicional pelo orgânico. Aí é importante que a gente entre na proposta dos orgânicos também, né? Com certeza. Eu acho que é legal. Lógico que, por exemplo, quando você pega um achocolatado, se vocês lerem a composição, vocês vão perceber que o que tem menos no achocolatado é justamente o chocolate. O achocolatado, ele tem uma quantidade de açúcar exorbitante. Já o orgânico, além de ser uma proposta muito mais natural e tal, ele vai ter uma proporção de chocolate maior. O que a gente recomenda nessa proposta de dieta é o cacau em pó. Não sei se vocês já viram, existem algumas marcas no mercado. O cacau em pó pode ser orgânico, melhor ainda. Ele é muito concentrado, então você precisaria colocar uma quantidade bem pequena e completar com um adoçante. Então, sempre que você for fazer a substituição do achocolatado pelo chocolate orgânico, dá uma olhadinha para ver o teor de açúcar, de carboidrato, porque é aquilo que eu falei bem no comecinho. Não significa que todo alimento saudável ele ajuda a emagrecer. Claro que não tem comparação. O chocolate orgânico ele vai ter muito mais antioxidantes, muito melhor do que um achocolatado que é puro açúcar. Tá? Mas fibra, no caso, não é a proposta, não. Tá, não é a proposta. Você pode pôr farelo de aveia no seu achocolatado para aumentar um pouquinho. Seria uma ótima opção. Legal. Tá? Agora, só para você ter uma ideia, eu tô com os dois sucos aqui. Um é de uva e um é de maracujá. O de uva light, né? Já light. Então vamos lembrar, o normal orgânico, o orgânico integral tem 36 de carboidrato, aí o de uva... O light tem 15 gramas, só que o de maracujá, que eu adoro maracujá, e para mim ele é uma delícia, mais gostoso ainda no meu paladar do que o de uva, tem 3,8 gramas apenas. Então é praticamente isento de carboidrato. Então quando a gente coloca que um produto ele tem até 5 gramas de carboidrato por porção, ele é um produto que é mais liberado, inclusive nos períodos mais restritivos, como à noite. Tá, a gente vai chegar na hora da noite também, mas acho que é importante para a gente lembrar, então, que alguns sabores vão fazer toda a diferença. Com certeza. Posso falar os sabores melhores, piores? Pode. Então, por exemplo, principalmente se a pessoa é diabética, tentar evitar o de manga, o de uva, o de abacaxi, porque existe um mito que o abacaxi queima toda a gordura. Aí eu tava ameaçando já com os meus sucos de abacaxi, não, né? Tem uma versão do abacaxi light que ela tem mais ou menos de 10 a 15 de carboidrato, mas o de abacaxi normal tentar evitar mesmo. Então evitar o de uva, de manga, o de abacaxi e o famoso suco de laranja, principalmente o natural com 3, 4 laranjas. Então isso é muito complicado, isso eu acho que esse mito ele resiste a tudo, porque assim, no consultório a gente vê que a pessoa tira o refrigerante da vida dela e substitui pelo suco de laranja puro, de 3, 4 laranjas. É só a gente pensar, uma laranja, ela tem 15 gramas de carboidrato, 50 calorias. Aí você faz a conta para 4 laranjas, dá muito mais. Vale lembrar, sempre voltar que a proposta aqui é uma alimentação e emagrecimento. Isso. Num outro nível, de apenas focando em saúde, alimentação saudável, ganhar saúde, né? Mas mesmo assim, eu acho que é legal, por exemplo, a gente tem até a mexerica. Pegar aqui a mexerica, olha só, vou segurar aqui para os meninos conseguirem focar. Então essa mexerica, ela tem esses fiapinhos, que muitas vezes a gente arranca. Não tiro arranque todos isso, esses comam fiapinhos.
Isso, porque esses fiapinhos, tanto da laranja quanto da mexerica, eles são fibras solúveis, é uma fibra poderosa, é uma fibra que forma gel. É para comer tudo isso. Isso. Então, por exemplo, é muito diferente você consumir uma laranja e consumir o suco da laranja. Hoje mesmo, de manhã, eu atendi uma pessoa que comia 4 laranjas de sobremesa do almoço e ela não entendia por que ela estava engordando. Eu falei, bom, acabamos de descobrir. Então, porque assim, se você consome 4 laranjas, muitas vezes você chupa a laranja e joga o bagaço fora, porque ninguém aguenta 4 laranjas, porque realmente, como forma um gel, essa fibra, ela dá mais saciedade. Tá? Então, até pode comer a laranja, mas não deve comer a laranja. Consuma ela toda. Isso. Aí você, quanto mais parte branca você conseguir consumir, melhor. Na hora de descascar também tirar essa, deixar bem a parte branca. Se puder, né? Às vezes as pessoas não gostam, mas é muito ruim você chupar a laranja e jogar o bagaço fora. Tá, agora, eu vou me preparar para dar um recadinho enquanto eu chego até lá. Você falou da substituição do refrigerante. E o refrigerante, quando a pessoa pensa em emagrecer, elas pensam em simplesmente tirar esse refrigerante. Não é tão simples assim, porque aí você tira o refrigerante, isso. Aí é algo que é uma docinho, coisa social, né? E também você acaba, às vezes você vai pedir um suco, ou você não vai tomar nada, você acaba até ficando fora de uma reunião ali de amigos, né? Queria que você falasse nesse primeiro passo, então, tá. Né? Vale a pena investir no refrigerante zero? Vale a pena fazer essa troca esse esforço que vai fazer? Porque quem não gosta de refrigerante zero, já vai ser rápido, né? Você acostuma Vale a pena fazer essa troca e não abandonar de vez, porque isso vai gerar uma falta de ainda mais doce? Eu costumo falar assim, que eu sou nutricionista de gente normal. Então, pessoas normais, elas têm vida social normal, elas saem. A gente sabe que muitas vezes, quando você tem uma redução aí da sua dieta, da sua quantidade de calorias, a gente sempre incentiva a redução da bebida alcoólica. Então, muitas vezes, você introduzir o refrigerante dietético, claro que nenhuma nutricionista vai fazer a apologia de refrigerante diet, mas é muito importante a gente saber que pelo menos o refrigerante dietético, ele não vai ter o carboidrato. E uma coisa que dá muita dúvida também é em relação ao sódio, porque as pessoas têm uma ideia que o refrigerante dietético ele tem alta concentração de sódio. Tem sódio? Tem, com certeza tem. Só que a quantidade de sódio não é tão grande quanto as pessoas imaginam. Durante o intervalo, eu estava lendo algumas perguntinhas que chegaram no Facebook. Eu vou até falar o nome de quem perguntou, que as pessoas gostam. A Arcele Moreira pergunta: suco de açaí engorda muito? Aí provavelmente ela sabe que engorda, quer saber se engorda muito, se vale a pena consumir ou não, se pode em algum momento. E mais, além da gente não consome o açaí simplesmente, é açaí com granola. E com leite condensado, e a pessoa vai colocando aquele tudo. Leite em pó. Isso. Então, acho que uma coisa legal para a gente falar sobre o açaí é que, além dele engordar muito, a gente também tem que tomar muito cuidado com a procedência. O açaí, ele tem, quando ele é de má procedência, ele pode ter uma relação até com doença de Chagas. Então, tem que tomar muito cuidado. Aquele açaí que a gente compra na rua. E, lógico, que em relação ao emagrecimento, assim, não é legal. Quando o objetivo é esse, isso. Não. Agora, se uma pessoa é magra, enfim, quer ganhar peso ou faz academia, quer ter um ganho de massa magra, tal, até pode ter um consumo, mas para quem quer emagrecer é melhor evitar mesmo. Consumir só realmente quando não tiver outra opção ou quando estiver com muita vontade, tá? Tá. A ideia, então, é tentar evitar ao máximo. Isso. Agora, tá com vontade de comer algum doce? A doutora deu aqui a opção do... Mas tem vários. De um iogurte que é docinho, né? Eu acho que uma coisa muito legal para quem está tentando perder peso é você olhar na internet. Tem uma série de receitas. Você acha importante eu acho. A maneira de preparar totalmente. Também? Nessa dieta, assim, o índice glicêmico, ele tem muito a ver com a maneira como o alimento é preparado. Então, por exemplo, uma coisa que é muito complicada é o purê de batata inglesa. Então, todo o carboidrato, quando ele é cozido e amassado, ele libera o carboidrato muito mais rápido e se você estiver queimando gordura, muitas vezes você para de queimar. Então, o ideal seria sempre você cozinhar os legumes o mais durinho possível, o mais al dente possível, em pedaços grandes. Nunca fazer, por exemplo, aquela sopa de legumes batida. Então, você coloca, sei lá, chuchu, abobrinha, cenoura, batata e mandioquinha, ainda bate no liquidificador e toma. Aquilo lá libera
uma quantidade de carboidrato muito alta, então é complicado. Sempre sopa, por exemplo, com os legumes o mais durinho possível, claro, às vezes a pessoa, né, às vezes a pessoa não tem, claro, mas para uma pessoa que não tem nenhuma restrição, os legumes duros, a batata doce, que hoje está super na moda. Batata doce, vou mostrar. Isso. Todo mundo fala da batata doce. Porque o nome é batata doce, mas o índice glicêmico é muito mais baixo do que o da batata inglesa. Tá. Então, lógico, se não tiver como, o purê de batata doce, mas não é o ideal. O ideal é você consumir a batata doce cozida ou assada em pedaços grandes e o mais durinho possível. Mas o que seria uma porção aqui da batata? Seria então? meia batata doce. Meia? Aqui. Isso. Meia batata? Já meia batata. Uma pontinha não, assim, meia ó. batata para substituir aquela porção de arroz tradicional, que seria 4 colheres de sopa. Tá. E quando é o arroz integral? Quanto ao arroz integral, são 4 colheres de sopa. 4? 4, tudo bem? 4, tudo bem, tudo ótimo. 2 é muita restrição? É bastante restrição. E uma coisa bem comum que as pessoas fazem é cortar muito o carboidrato no almoço. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa que ela não comia carboidrato nenhum no almoço e aí depois ela atravessava a rua e comia churros, comia esse tipo de coisa porque ela não aguentava a restrição de carboidrato. Você está lá trabalhando, você está lá fazendo suas coisas, então você pega 2 colheres de sopa de arroz apenas, muitas vezes para uma pessoa que nunca fez dieta isso é muito pouco. Então, por isso que a dieta ela tem que ser individualizada. Você precisa primeiro ouvir o que aquele paciente está habituado a comer, por isso tem que ter muita sinceridade também na relação. Não adianta a pessoa que pega 3 escumadeiras de arroz falar que pega 2 colheres de sopa, porque aí a gente parte do nada para o nada. Tá? Realmente tem que falar a verdade. Agora, faz diferença para você se a pessoa come em casa, se come fora? Porque você está me falando que o almoço é bem tranquilo, isso, né? É bem tranquilo. Que para essa dieta, então, o almoço vai comer arroz, o feijão, uma carne. Eu acho assim, no almoço, sinceramente, se a pessoa tiver a oportunidade de comer num restaurante por quilo, muitas vezes ela vai ter muito mais opções de leguminosas, por exemplo. Em casa você vai fazer arroz e feijão, muitas vezes. No restaurante por quilo você tem essas leguminosas que as pessoas chamam de grãos, que seria ervilha, lentilha, feijão branco, grão de bico. Então você consegue ter alimentos de índice glicêmico mais baixo, fora todas as opções de saladas, legumes e verduras. Então, claro que o ideal é você comer em casa, mas fora de casa você também tem ótimas oportunidades. É complicado quando a pessoa come em lugar que é prato feito, porque aí a quantidade ela vem muito grande, não tem opção de arroz integral e muitas vezes a salada é um enfeite de prato, é uma folha de alface e uma rodela de tomate. Então isso realmente atrapalha, porque a gente acaba ficando com uma noção de quantidade muito desorganizada, muito falsa, tá? A pessoa acha que come pouco porque é aquela porção que é disponibilizada, ela não tem noção. E também aquele prato é gigante, né? Gigante, exatamente. Então, no self-service, você precisa se concentrar em pegar, por exemplo, metade do prato de verduras e legumes. E quando eu falo legumes, não é nem batata, nem mandioquinha, é cenoura, chuchu, brócolis, abobrinha, escarola. Não é só salada de alface e tomate, porque a alface e o tomate, muitas vezes, eles não promovem saciedade. Os legumes, abobrinha, berinjela, que promovem mais saciedade. E aí, 1/4 do prato seria o carboidrato e o outro, esse outro 1/4, na verdade, seriam as proteínas, seriam o feijão e a carne. Então, acho que quem tiver dúvida, hoje a internet ela disponibiliza um material muito legal, que até uma oportunidade de poder divulgar, que é o Guia Alimentar da População Brasileira de 2014. É um material lindo, o texto é muito legal, ele é tão atualizado que ele fala até de comer com o celular na mão, que é uma coisa que atrapalha muito a perda de peso. Então, se o pessoal de casa puder ter a oportunidade de ler esse material que tem na internet, fala muito da parte comportamental e monta os pratinhos, até como o programa vai para várias partes do Brasil e até de fora do Brasil, ele mostra várias propostas de prato saudável do Nordeste, do Norte, do Sudoeste, do Sudeste, de várias partes do Brasil. Então, o texto vale muito a pena ler, o Guia Alimentar da População Brasileira. Tá.
Dá para ter uma ideia de quantas calorias? Eu sei que o foco aqui não são as calorias. Com certeza. Dá para ter uma ideia de fazendo essa dieta, quantas calorias a gente vai consumir? Para uma mulher, geralmente a gente monta essa dieta em torno de 1.200 calorias, para homem mais ou menos 1.500. Mas depende, uma pessoa que come muito, muitas vezes, sei lá, ela come 3.000 calorias por dia no dia a dia dela. Mas se ela não comer o carboidrato no horário que é pior, ela vai ter resultado mesmo assim? Então, é muito difícil, sem carboidrato, você conseguir comer 3.000 calorias, com menos carboidrato. Entendi. Você vai ter uma redução, assim, imediata. Mas, muitas vezes, uma dieta de 2.000 calorias com essa proposta tem resultado e um resultado muito legal. Tá. Vamos partir para o jantar? Isso, que é o mais difícil. Difícil, porque às vezes você passou o dia inteiro trabalhando, não deu tempo de você almoçar direito, ou não deu tempo de você fazer aquele lanchinho intermediário que a gente... Doutora, trouxe mais frutas ali, já a gente fala de maçã, pera, frutas super populares, apesar de estarem com um valor muito alto hoje. Que é um limitante. Eu acho que até foi legal você falar isso. Muitas vezes fazer dieta não é tão barato. Então você tem que encarar isso como um investimento também numa alimentação saudável. Então o jantar, a grande dificuldade do jantar é que assim, nessa proposta de dieta, você teria que realmente evitar carboidratos muito simples. Então nessa proposta de dieta, por exemplo, arroz, macarrão, batata, pão e bolacha, a gente não sugere que a pessoa consuma. Então, muitas vezes, o hábito do brasileiro, muitas vezes, não é nem jantar à noite, é comer um sanduíche de frios, um pão com frios, uma bolacha, tomar um chá. Além de ser uma proposta com uma quantidade de micronutrientes muito pobre e pobre em proteína, ela também tem alto índice glicêmico. Então, todo o esforço que a pessoa fez o dia inteiro para comer pouco, à noite, vai por água abaixo. Então, ela teria que consumir o quê? De repente, uma salada, legumes e uma proteína magra. É fácil? Não. Então, por exemplo, se ela não abre mão do arroz e feijão, ela poderia consumir o arroz integral. Claro que não dá o mesmo resultado, mas eu acho que a gente tem que ser muito realista quando a gente está conversando com o paciente. Às vezes não dá para ele. E lógico. E outra coisa, às vezes o macarrão, ao contrário do que as pessoas pensam, o macarrão ele tem um índice glicêmico mais baixo que o arroz e a batata. Então, se você tiver que optar entre batata à noite, por exemplo, uma sopa que vá batata ou uma sopa que vá macarrão, faça a opção pelo macarrão, porque o macarrão tem proteína. E a estrutura do amido do macarrão é uma estrutura que proporciona uma liberação mais lenta do carboidrato. Então, por exemplo, se for um macarrão integral, melhor ainda. Tá? Então, acho que a gente tem que ficar muito atento a respeitar também o que o paciente está disposto a investir, até emocionalmente. Às vezes a pessoa corta muito carboidrato, ela fica mais estressada. Então, falou tem de tudo emocionalmente isso. também. Os psicólogos vêm aqui para conversar conosco sobre a obesidade na ótica da psicologia e eles falam sobre essa relação que as pessoas têm com a comida. Com certeza. Eu acho que assim, hoje a gente... Todos nós temos uma relação com a comida, mas algumas pessoas têm uma relação mais forte e distorcida. Isso, desorganizada, exatamente. Então, eu acho que a gente está falando hoje de comida, mas eu acho que no nosso trabalho, com a equipe multidisciplinar, trabalhando com as psicólogas já há bastante tempo, também a gente vê se aborda isso. Com certeza. E muitas vezes a pessoa, emocionalmente, ela não está pronta para uma restrição tão severa, tá? Então, a gente tem que ter muita sensibilidade também para entender o momento de cada um. Eu acho que isso é uma coisa que faz muita diferença. Às vezes, a mesma pessoa que te procura, sei lá, um ano atrás é uma pessoa, agora é outra coisa, é outro momento, é outra proposta. Então, sempre está valendo, não deu certo, vamos tentar de novo, vamos readequar. Porque muitas vezes o paciente, no consultório do nutricionista, ele tem vergonha quando ele não tem resultado. E não tem nada a ver, a gente está lá justamente para ajudar a encontrar soluções para aquelas dificuldades. Se a pessoa vem e não emagreceu, ela não aparece nunca mais, aí fica difícil da gente descobrir o que aconteceu. Tem que voltar. E falar o que funcionou e o que não funcionou. Ou porque você fez certo e realmente não funcionou, ou aquilo que você nem conseguiu fazer. E outra coisa, a gente estava até conversando antes de começar o programa sobre o diário alimentar. É muito importante. Hoje você tem aplicativos de celular que você pode colocar a sua dieta, enfim, gerenciar melhor. Mas o bom e velho caderninho, ele ajuda muito a você saber, bom, não funcionou por quê? Eu comi o quê? Então, você anotar exatamente tudo que você comeu, na hora que você comeu, não deixar para lembrar no final do dia tal. Isso faz muita diferença para você poder ter uma noção do que funcionou e do que não funcionou.
Perfeito. Então, a ideia é a partir de que horas? Porque aí, para algumas pessoas, o lanchinho já da tarde, entre o almoço e a janta, já vai ser um pouco mais tarde. Algumas pessoas jantam muito tarde. A partir de que horas deve haver a restrição aí desse carboidrato? Eu acho que assim, na minha prática profissional, geralmente o lanche das 4 ou 5 horas da tarde, se a pessoa vai fazer o jantar mais tarde, a gente já pede para tentar dar uma segurada em carboidratos muito simples. Dá um exemplo. Por exemplo, se a pessoa puder consumir um iogurte à tarde e colocar o farelo de aveia e colocar 4 morangos, isso é muito melhor do que ela consumir 4 bolachas de água e sal com um chazinho com adoçante. E é muito mais rico, quer dizer, é muito mais gostoso também. E sacia muito falou, mais, né? Porque uma coisa que você percebe quando você está fazendo essa dieta é que o poder de saciedade, quando você tem fibra e proteína, ele é muito mais alto do que quando você tem um carboidrato simples. Então, você pode reparar, se você chega na sua casa às 6 horas da tarde, consome 3 bolachas tipo maisena e tal, né? Bolachas mais simples, com café ou chá, 15 minutos depois você faz a conta, você vai estar com fome de novo. Se você consumir um iogurte com um cereal mais com fibras e tudo mais, você vai conseguir ter mais saciedade para de noite, tá? Eu vou me preparar para dar um recado, mas enquanto eu chego até lá, com essa história do arroz integral, dos alimentos integrais, o pão, que a gente tenta fazer essa escolha, que é a melhor escolha, parece que ficou uma confusão com o leite, tá? Então, chegou até uma pergunta aqui do Rogério Júnior. Qual a melhor opção de leite para não engordar, né? Entendi. E aí ele pergunta se o leite integral tem muita caloria. Muito legal. Então, legal a gente falar sobre isso, porque aí com o leite não é dessa forma, né? Não. Aí o integral é o mais pobre, porque ele tem mais gordura. Conta pra gente, doutora. Isso. Então, uma situação que é muito comum é a gente achar que o leite integral, ele vai ter uma quantidade de nutrientes maior. A única diferença em relação ao leite integral para o desnatado ou semidesnatado, que pode ser usado como transição também, é a quantidade de gordura. Então, por exemplo, se você tem um copo de leite integral, você vai ter mais ou menos aí 120 calorias. Um copo do semidesnatado você tem 100 e um copo de desnatado tem 60. O leite desnatado, muitas vezes, ele tem até mais cálcio do que os outros, porque proporcionalmente, como não tem gordura, muitas vezes é um leite que vai ter proteína e vai ter cálcio, então é mais interessante, sem dúvida. Doutora, você trouxe aí de frutas mais, além das que a gente já falou, pera e maçã. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o índice glicêmico dessas frutas, porque são frutas, a maçã ainda mais resistente do que a pera, né? Que dá pra gente levar na mochila, na bolsa, sem grandes proteções, né? Queria que você falasse um pouquinho pra gente dessas frutas. Eu acho que essas duas frutas justamente são coringas mesmo, porque como elas têm um índice glicêmico bem mais baixo e elas são frutas bem docinhas, elas têm um índice glicêmico mais baixo porque elas têm bastante fibra solúvel. E isso que você mencionou é muito verdade, porque elas resistem mais, às vezes você não precisa nem de bolsa térmica, nada, e tem que ser um tamanho intermediário, também não pode ser muito grande. A gente trouxe mais ou menos esse tamanho porque vai ter aí em torno de 15 gramas de carboidrato cada uma. Esse tamanho é ideal, então. É o ideal. Se for maior, é legal consumir a metade, porque senão, por mais que tenha um baixo índice glicêmico, você acaba tendo também a quantidade de carboidrato mais alta. Claro que a gente não está falando aqui de uma pessoa que vai fazer atividade física, a gente está falando de um lanche para uma pessoa que está na mesa do escritório, trabalhando, então seria ótimo tanto a maçã quanto a pera. Come com a casca. De preferência. Quando você vai comer coisas cruas, é legal você deixar no cloro, principalmente se for gestante. Então você pode colocar aquelas gotinhas de hipoclorito, deixar 15 minutos, depois você enxágua de novo, porque isso também aumenta a segurança em relação à contaminação. Doutora, você falou da melancia, que é preciso ter cuidado, cautela, tem um índice glicêmico muito alto. E o melão? O melão, ele é intermediário, porque assim, a lista de índice glicêmico, ela tem os alimentos que são muito altos. A gente tem acesso a essa lista? Tem. Qualquer lugar na internet você encontra. Isso, lista de índice glicêmico, tá? E aí você encontra os alimentos que são mais altos. Então, por exemplo, a banana, a uva, a melancia, o abacaxi,
O melão, o mamão, enfim, eles estão numa lista intermediária. Banana é vilão na história? Então, não é complicado a gente falar vilão de um alimento. Aqui, dá né? para colocar o farelo de aveia para atrasar um pouquinho a absorção, porque ela é um alimento extremamente energético. Então, é muito diferente. Uma pessoa que vai comer a banana para fazer a sua caminhada de manhã é excelente. Agora, você consumir uma banana à noite no lugar do jantar, aí você está tendo outra proposta. No lugar do jantar não é legal. Não é legal. Mas num lanchinho, principalmente de manhã, né? Eu acho que a banana eu sempre recomendo no lanche da manhã ou após o almoço. Agora, para a pessoa consumir à noite, ela sabe que assim fica bem mais complicado. Agora, você trouxe aí? A erva doce. Erva doce. É porque às vezes as pessoas falam, mas o que eu vou beliscar? Então, a erva doce, ela tem bastante fibra, ela é gostosinha. Que pode beliscar a erva doce. Você pode comer isso aqui inteirinho, que assim, é água e fibra. Então, dá para consumir, é gostosinho. Você pode usar, inclusive, por exemplo, com um patezinho de ricota. Porque as pessoas falam muito assim, palito de cenoura e palito de pepino. O pessoal já torce muito o nariz. E cenoura? A cenoura dá para consumir, porque a cenoura, até foi legal lembrar, a cenoura, as pessoas acham que cenoura e beterraba não podem ser consumidas. Não é verdade, elas têm um índice glicêmico mais baixo que da batata, então dá para consumir de preferência crua, ralada ou em palitinhos, por exemplo, a cenoura, o pepino também tem baixo índice glicêmico, o tomate também. Então, às vezes você quer levar um potinho para consumir mais tarde, às vezes você faz faculdade e tal, você pode levar, por exemplo, um potinho com um queijinho Minas cortado, o peito de peru cortado e tomatinho cereja, por exemplo. Fica gostosinho e é uma coisa que não vai ter impacto nenhum na sua dieta negativo, né? Pelo contrário, tá? Se conseguir fazer essa dieta que você falou, então, o programa inteiro aqui. A alimentação é excelente. Eu não enxerguei fome em nenhum momento aqui nesse cardápio. O objetivo é ter saciedade, né? Mesmo. Claro que é muito personalizado. Em algumas regiões a gente consegue frutas diferentes, de outras variedades, outra qualidade. Então, tudo isso é adaptado de acordo com a sua região. A gente falou dos preços, dá até para levar isso para o nutricionista também, porque o nutricionista é um profissional que está sempre antenado em mercado e feira. Com certeza, a gente vai no mercado profissionalmente, né? A gente sempre fala isso. Não dá para falar, tem alimentos caros, mas tem coisas extremamente baratas. Dá para substituir. Dá para substituir. E eu acho que tem, como eu falei, tem que ter muita sinceridade com o profissional. A pessoa tá lá propondo uma dieta para você e você torcendo o nariz, mas não fala nada, fica complicado. Então, precisa falar, olha, isso eu não como, isso eu não gosto, isso não dá. Mas, né? É importante. Eu falo que acontece um fenômeno nos consultórios dos médicos, dos nutricionistas, que é uma vontade muito grande de seguir aquela dieta, mas às vezes falta um pouquinho de, olha, isso aqui eu nunca comi, eu acho que é melhor tirar. Isso, olha, isso eu não vou, olha, isso já não dá, não consigo, né? Então, às vezes você vai vendo o paciente vai ficando até branco assim na consulta. Doutora, adorei te receber aqui. Passa muito rápido o tempo. Eu falo que foi super gostoso. A entrevista passa muito rápido. Eu vou deixar o Facebook da doutora, Renata Gildice, nutricionista. Você consegue encontrar lá no Facebook. É uma página? Isso, é uma página. Sempre que tem textos, eu coloco até esse Guia Alimentar da População Brasileira né? Tem vários textos que a gente escreve, coisas que eu vejo eu também compartilho com os pacientes. Então, se vocês puderem entrar na página, vocês vão ter esse contato com a gente. Igual está escrito na sua tela, Renata Gildice, nutricionista. Isso. O e-mail, a doutora deixou o e-mail do UOL, não tinha aí? É melhor esse aí. giolive@uol.com.br. Isso aí. Neste e-mail, giolive@uol.com.br. O telefone da operadora 11 2193 3583. 2193 3583. Para marcar alguma consulta. Para marcar, tirar dúvida, conversar com a doutora. Você fica à vontade para entrar em contato com ela. Pelo Face também dá para fazer isso, dá, né? tranquilamente. Por e-mail. Mandem e-mails para a doutora, conversem com ela, ela é muito bacana. E olha, trouxe essa proposta que é diferente aqui. Acho que vale a pena tentar, né? Uma coisa que eu falo sempre para o paciente assim, faz uma tentativa, vê se a sua vida fica mais legal se você estiver mais magro, porque isso faz muita diferença. Como é uma mudança de vida, não é só você trocar 2, 3 alimentos, é uma mudança de proposta, então você tem que ver se realmente estar mais magro, com mais qualidade, vai mudar alguma coisa e com certeza vai. Obrigada, volto sempre, adorei te receber aqui. Para você que está em casa, muito obrigada, fiquem com Deus, a gente se vê na segunda-feira.
quinta-feira. Até lá, aproveitem o final de semana, curtam bastante a família. Tchau!